E hoje o tema que eu escolhi para falar com vocês é uma perguntinha básica. Você se desconcentra enquanto fala? Eu hoje finalizei um Media Training, que é uma das atividades que eu mais desenvolvo aqui no meu dia a dia, com grupos, dentro de empresas, e é uma preparação em forma de imersão, ou seja, é um trabalho bem intenso. Para vocês terem ideia, ontem eu comecei às 2 horas da tarde e fomos com um grupo maravilhoso de médicos, de profissionais, querendo ao máximo se aperfeiçoarem, e fomos até então das 2 às 10 da noite ontem e hoje das 8h30 da manhã e quase até o meio-dia. Esse tipo de trabalho, quando termina, eu tenho a sensação assim que eu preciso de algumas horas para colocar o meu cérebro para acontecer de novo, Por quê? Porque um treinamento intenso assim, falando, porque é um treinamento que eu falo o tempo todo, conduzo a atividade o tempo todo, exige 100% de concentração em cada palavra, em cada comando, ou seja, cada atividade que a gente vai desenvolver em grupo, em cada coisa que a gente vai fazer. E eu acho muito incrível isso, porque particularmente quando eu era uma mulher mais jovem, eu não era muito concentrada. Há quem desconfie que, inclusive, eu tenho déficit de atenção, mas eu sinceramente acho que não, porque quando eu coloco toda a minha energia num trabalho, eu penso 100% naquilo que eu estou fazendo. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é um pouco dessa minha rota de treinamento para realmente me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E isso acaba sendo não só durante os treinamentos, as atividades que são assim em grupo, mas também quando você está com um paciente, com um cliente na tua frente ou com um aluno, como é importante a gente dar assim 100% de atenção. E a minha pergunta para você é: você se desconcentra enquanto fala? Vamos colocar aqui no chat, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui, oi, oi também, muito bom. O que acontece é que a nossa cabeça sempre está muito cheia de coisas para fazer, não é? E junto com esse monte de coisas, também nós temos muitos pensamentos. Eu digo aquela nuvem de pensamento, e você tem uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e o quanto que isso dificulta o momento da fala. Eu costumo enfatizar que a comunicação só acontece no momento presente. Agora que eu estou aqui com vocês, eu tenho que articular todo o meu pensamento para trazer algo de valor, que realmente eu desejo que vocês saiam daqui refletindo a respeito disso, mas se a minha cabeça estiver cheia de coisas, ou de preocupações, ou eu ainda engatada em alguma coisa que eu estava fazendo antes da live, ou que eu vou fazer depois, eu não vou estar 100% aqui. Então, esse ambiente da comunicação, ele não se torna 100% produtivo. Faz sentido para vocês isso? Porque quando você conversa só com um pedacinho de você, o que acontece? 4 elementos acabam ficando quebrados no meio da história. Querem saber quais são? Então, o primeiro deles é você não conseguir observar a sua forma de falar e também o ambiente e a pessoa que está te ouvindo. Isso por si só já traz um problema na comunicação, que é a falta de adequação. Às vezes você pode falar mais do que deve ou falar de uma forma que não seja adequada. Então, quando nós estamos concentrados no momento da fala, nós também precisamos ter um senso de observação daquilo que está acontecendo conosco e com a pessoa que está nos ouvindo e com o ambiente também, porque isso faz toda a diferença para que você fale a coisa certa, é ou não é? Simples assim. Agora, se você está lá com a cabeça voando, você não observa o outro. E
não só no momento que você fala, mas no momento que você interage com a outra pessoa, se você está ouvindo o que ela está te dizendo, esse eu acho que é o grande exercício, não tenho dúvida, de todos nós. Porque muitas vezes a pessoa que vem nos falar alguma coisa não observa o seu mundo, a sua cabeça voando, isso, aquilo, e pode te falar coisas bem importantes que você acabe não percebendo. E isso faz com que a comunicação também fique rompida em termos de produtividade. Observar junto com o ouvir são duas coisas que necessariamente precisam acontecer lado a lado. E outro fator que leva você a se desconcentrar durante a fala é você estar fazendo mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Então, nesse ambiente aqui, eu só posso estar na minha dinâmica de live, com a cabeça bem concentradinha aqui. 2 pontos aqui que eu levantei. Se você está com a cabeça cheia de coisa e fica só pensando em várias coisas, a tua comunicação não vai ser produtiva. Se você está fazendo coisas enquanto você fala, você pode se distrair também. E outra coisa é a dificuldade de dar a atenção que a comunicação merece. Vai falando, mas não está muito aí se está falando, se está ouvindo, vai blá, 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 e quando vê, não está falando nada com nada. Não acontece isso? Ah, acontece com todos nós em algum momento, porque a comunicação, ela exige muita atenção o tempo todo para que ela seja realmente eficiente. Agora, desses 3 elementos que eu apontei, nós devemos considerar que passa a ter consequência esse modo de lidar com a cabeça desconcentrada enquanto fala. E a primeira consequência que eu vejo é falar mais do que deve, falar sem considerar a quantidade de fala, se tornando prolixo, prolixa. É também bem comum os vícios de linguagem começarem a aparecer. Então você está aqui falando, mas você se desconcentra, o que é que vem no lugar? Essa semana nós falamos muito sobre os vícios de linguagem. Então vem o ai que chatice, esse que a gente vê que a pessoa que está ali na tua frente está desconcentrada, não está nem aí, e você está ali ouvindo a pessoa que está desconcentrada. Então esse é um ponto que enfraquece e suja a fala, porque não tem muita eficiência a gente falar com alguém que não está concentrado na própria mensagem que está transmitindo, não é verdade? Mas olha, hein, este derruba muita gente. E a outra consequência que eu vejo é não dar a devida atenção para a mensagem que está sendo transmitida, ou seja, você não se apropria daquilo que você está falando, não se estende naquilo que precisa e dá a propriedade que precisa também. Então veja bem, não tem hoje, no momento que a gente vive, como viver lidando com coisas paralelas no momento da comunicação, porque perde-se a grande força. A comunicação é um grande fator de sucesso numa profissão. E eu tenho falado aqui o quanto que esse fator de sucesso faz com que você tenha que treinar, você determinadamente tenha que lidar com situações que se diga, opa, isso daqui é importante, isso daqui eu não posso abrir mão. Então, quando você for participar de uma reunião, é fundamental que você coloque o teu pensamento ali muito focado naquilo que você está fazendo. O que acontece também que faz com que muita gente se desconcentre? É o excesso de autoconfiança, de achar que, não, eu já domino o assunto. E vai para as situações de fala, seja em reunião, com mais pessoas, com o cliente, com alguém da equipe, com o chefe, com alguém que realmente você precise trocar uma informação importante, só que você não se preparou.
E chega no momento lá, você se distrai com alguma coisa e lá vai, falando de qualquer jeito, comentando de qualquer jeito e a fala não se torna produtiva. Com certeza, a comunicação exige preparo, principalmente no nível profissional. Não vai achando que, não, é o meu jeito, eu vou ali, eu domino o assunto, então eu vou ali e falo. Eu não tenho dúvida que você vai ali e fala, mas toda vez que você cria uma estratégia, usa uma ferramenta para organizar os seus pensamentos, isso faz muita diferença. Te ajuda, no momento da fala, saber onde você está e para onde você vai. Esse é o ponto. A concentração, ela tem que fazer com que a sua fala tenha começo, meio e fim. E quando você estabelece essa estratégia de preparação, você se organiza, você faz com que a sua fala tenha sentido do começo ao fim. E você não perde tempo com a cabeça derivando em outros lugares. Então esse é um fator bem bacana de se observar e às vezes é assim, vou mostrar aqui os meus rabiscos. Eu gosto muito de refletir sobre aquilo que eu quero trazer de mensagem. Eu uso aqui o meu método bolinha, que é de organização da fala. A gente vai falar sobre isso numa das lives. Estou dando aqui spoiler das próximas lives, mas é uma forma de você realmente ficar com a tua cabeça aqui, bem juntinho de você, sem sair do trilho, porque a nossa cabeça voa e tem todo motivo para voar, muitas coisas, e vai para cá, vai para lá, vai fazendo uma coisa, e as redes sociais contribuem muito com isso. Eu não sou de ficar consumindo muito conteúdo, exatamente porque eu acabo tendo, a minha atividade, ela é muito online, mas ela é muito presencial também. Então, o meu tempo, praticamente, utilização das horas, tem muito a ver com o que eu estou fazendo, com as pessoas com as quais eu estou lidando no presencial. Mas quando eu vou, por exemplo, ali nas redes sociais, não só no Insta, mas qualquer, no TikTok e tal, meu Deus, a gente é capaz de passar horas se distraindo com coisas que realmente muitas vezes te tira a atenção. Não estou falando mal, mas é um ponto a ser observado. Tira o foco daquilo que você precisa fazer. E é importante sim estabelecer alguns limites para que você não se distraia no momento que você vai falar. Quando nós não podemos fazer algo no improviso, se você tem o hábito de entrar numa rede social antes de começar uma reunião, alguma coisa, você tira a energia, você se desconcentra de algo que é muito precioso e que você realmente precisa colocar o teu pensamento num caminho que seja fácil coordenar as ideias. Eu brinco quando eu estou conversando com os meus alunos, eu digo assim, uma das coisas que eu mais sinto que faz sentido quando eu estou começando a falar é que eu entro numa pista, como se eu estivesse assim me preparando, eu estou no acostamento, mas na hora que você começa a dar uma palestra, fazer uma atividade que exige concentração, você tem que se colocar 100% naquilo de coordenar aquilo que você está pensando, e é tão maravilhoso, não sei se você já parou para observar isso, mas a gente pensa e tem a capacidade de articular esse pensamento em palavra. Você já se deu conta do poder que é isso? E essa escolha das palavras, essa forma de lidar com a coerência daquilo que a gente fala, tem muito a ver com essa capacidade de se colocar bem presente. Quer ver, só para a gente finalizar aqui uma atividade com algo prático, eu vou propor para vocês uma coisa bem simples. Numa das lives eu vou querer falar sobre dicção. E nós vamos falar sobre dicção de uma forma bem descontraída, nós vamos fazer várias atividades, mas eu já quero dar uma aqui porque eu sempre associo o trabalho de dicção com o trabalho de
basicamente concentração, é quase uma meditação, uma forma de meditar quando você está ali treinando, concentrando o teu pensamento com a articulação dos sons. Então fala para mim, eu vou colocar aqui 3 trava-línguas para você avaliar se você se concentra enquanto você fala. Daí eu quero ver vocês colocando aqui embaixo, tá bom? O primeiro deles é... Se ri, né, Má? Então, o primeiro deles é você imaginar o seguinte, que você vai falar para alguém assim, ó, não tagarele. O verbo tagarelar é um verbo que é um trava-língua incrível e é um dos que eu mais gosto. Pensa comigo aqui, ó. Tagarelar. Quando a gente fala o R e o L, ó, tagarelar. R e L moram no mesmo lugar quase, só o movimento da língua que é um pouco diferente. Então, se eu falo assim para você, ó, eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Só nós 3, tá bom? Eu, tu, ele, combinado? Para não dar muito nó na cabeça. Mas eu quero que você me diga se você está se concentrando para falar isso, ó. Então, vamos falar juntos aqui 3 vezes, tá? Fala em voz alta, ouve você falando e ouve se você está falando corretamente, ó. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Veja lá, o que é possível acontecer se tua mente der uma desviadinha da ação? Você vai falar, eu tagarelaria. Alguém falou com R fora do lugar? Então vamos lá, 3 vezes aqui, ó. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Eu tagarelaria, tu tagarelarias, ele tagarelaria. Conta aqui se você conseguiu. Ai, muito bem, isso daí é difícil, conseguiu, então tá concentrado aqui, tá concentrada tanto na tua fala quanto no que eu tô falando. Agora a gente vai falar, quero ver quem mais aí que conseguiu e quem não conseguiu, conta também. Agora um bem básico que provavelmente, muito bem, Caio, que a gente já deve ter feito por aqui também. Ah, muito bom, sinal de que então meu recadinho tá valendo a pena aqui, hein? Agora aqui, ó, branco bagre, bagre branco. Esse é bem legal porque você tem que abrir a boca, ó. Branco bagre, bagre branco, branco bagre, bagre branco, branco bagre, bagre branco. Que tal, hein? Vamos tentar? Vai lá. Branco bagre, bagre branco, branco bagre, bagre branco, branco bagre, bagre branco. Que tal? Me conta aí. Ah, que legal. Agora entendi melhor o exercício. Muitas vezes eu fazia sem foco. Pois é, daí não tem resultado mesmo, porque daí é uma bobagem. É claro que é gostoso fazer trava-língua para se divertir, para se ver errando, se ouvir errando. Mas na realidade eu acho muito legal fazer o trava-língua com este objetivo de observar os movimentos articulatórios que estão se posicionando em pontos muito estratégicos que te levam a errar com facilidade. Então, ó, branco, bagre, bagre, branco, dá uma confusão. Se você não abre a boca para falar, você vai travar. Então faz aqui comigo branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco. E aí você já diz, nossa, minha cabeça estava em outro lugar. Cacau. Ai, coitadinha da minha Cacau, coitada, está machucadíssima aqui porque um cachorro mordeu ela. Um não, vários cachorros, então por isso que está aqui, sob cuidados. Esse final de semana nem estou no meu paraíso ecológico, lá onde eu sempre posto algumas fotinhos no meio do mato, mas está muito bom também estar aqui. Tá, se prepararam aí? Vamos lá, 3 vezes, focadíssimos aqui, ó. Branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco. Mais rápido. Branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco, branco, bagre, bagre, branco. Aí, e uma coisa muito bacana é você observar o seguinte, você pode parar para falar outra coisa se você se mantiver na concentração. Se você está numa palestra, alguém te pergunta alguma coisa ou alguém rouba a tua palavra numa reunião e você diz, não finalizei aquilo que eu queria. Para, se concentra, coloca ali um post-it mental onde você parou
e continua a partir dali, retoma a palavra e vai, tá bom? Isso é bem importante. Vamos fazer mais um último trava-língua? Esse último vai ser desafiador. É para os fortes. Quem tá afim aqui de fazer um trava-língua audacioso? Esse tá lá no meu aplicativo. Infelizmente, meu aplicativo não está disponível no Android, mas no iPhone tá firme e forte lá, tá bom? Então faz aqui comigo, ó. Nós vamos fazer em duas partes também para te dar a oportunidade de se concentrar 100%. Aí, Francisco. Então aqui, ó. Você vai falar aqui, ó. Padre Pedro prega pregos. Você suspeitava que seria esse, não? Eu adoro, porque ele derruba quem não se concentra na fala. Não tem como falar esse trava-língua se você não focar 100% nessa relação de penso e falo, penso e organizo a minha fala. Então fala aqui, ó. Padre Pedro prega pregos. Padre Pedro prega pregos. Padre Pedro prega pregos. Padre Pedro prega pregos. Agora aqui, ó. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Vamos ver? 3 vezes a primeira parte só, tá bom? Vamos ver, rápido, mas me prometa que você vai se concentrar. Padre Pedro prega pregos, Padre Pedro prega pregos, Padre Pedro prega pregos. Agora já no embalo ele inteiro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. E aí, se concentrou, perdeu o embalo, errou. E o engraçado é que quando você erra um trava-língua, você já começa a se desconcentrar mais ainda, porque você se sente mal de ter se desconcentrado e perde um tempo desconcentrado. Então, não conseguiu, Vanessa. Vamos tentar de novo, então, aqui, ó. Bem devagar. Pensa no Padre Pedro, ele está aqui na minha casa pregando um prego. E eu falo para ele assim, ó. Padre Pedro, prega pregos. Por favor, prega os pregos. Aí ele fica de moleza e eu estou precisando desses pregos lá. Eu digo, Padre Pedro, prega pregos. Pregue os pregos, Padre Pedro. Tá bom? Mas você tem que dar esse movimento aqui e se concentrar 100%. Vamos ver? Padre Pedro prega pregos. Pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Padre Pedro prega pregos, pregue os pregos, Padre Pedro. Então veja, você pode ficar uma noite aqui fazendo esse Padre Pedro, que você vai precisar se concentrar 100% em cada vez que você fizer, para que você não erre e não perca o teu foco. Bom, pessoal, é isso. Eu vejo que não existe nada melhor do que você dominar a sua comunicação. Aê, Vanessa! Viu? Tudo é treinamento. A repetição te ajuda a melhorar a tua performance, com certeza. Agora, uma coisa é fato. Se você quer se desenvolver na sua carreira e você está observando todos os aspectos que têm a ver com uma comunicação de qualidade, você começa a ter resultados melhores porque você se posiciona de forma diferente. Ontem mesmo nesse Media Training que eu estava fazendo, foi tão legal, a gente foi fazendo várias atividades de vídeo e tal, e as primeiras o pessoal com bastante dificuldade e depois cada um percebendo, nossa, como eu melhorei tão rápido? É mágica? Não, é técnica. Quanto mais técnica você vai colocando e vai entendendo aquilo que você está aplicando, mais você se torna extremamente autossuficiente em relação à sua comunicação. E é claro, em relação à tua carreira também, porque esse negócio de chegar numa determinada situação e não se posicionar porque você não sabe se posicionar, isso é muito triste. Então você tem que saber que todo detalhe conta. Cuidar da dicção conta, cuidar dos vícios de linguagem conta, cuidar da cabeça voando conta. E quanto mais você estiver nesse foco, mais preparada você vai estar. Eu agradeço muito a participação de vocês nesse sábado, foi super divertido, adorei ter esse momento aqui e desejo que vocês tenham um excelente final de semana.
Obrigada, que bom que vocês gostaram. Um grande beijo e nos vemos na segunda-feira, combinado? Tchau, pessoal!